Olá, no vídeo de hoje a gente vai criar um script em Python para tentar entender o que está acontecendo, né, com essa pandemia de coronavírus pelo mundo. A gente vai tentar entender como que essas epidemias evoluem e também a gente vai aprender a como simular essas ocasiões, né? A gente vai pegar alguns dados aqui referentes ao Brasil e fazer alguns possíveis cenários aqui do que pode acontecer. Bom, então vamos lá. Muito bem, então o primeiro passo é a gente entender como que ocorre uma epidemia, né? Como que esse crescimento de pessoas infectadas ocorre. Bom, para isso a gente vai criar um modelo aqui e dividir a população em 3 grupos. Esse primeiro grupo eu vou chamar de grupo de pessoas suscetíveis, que são aquelas que podem ser infectadas. Bom, esse outro grupo é o de pessoas infectadas e esse outro grupo é o de pessoas que foram recuperadas ou removidas aqui. Bom, essas pessoas podem ser ou porque elas foram curadas ou porque elas morreram, né? Então elas vão ser descartadas, né? Elas não podem voltar para esse grupo de infectadas, né? E nem vão voltar aqui para o grupo de pessoas suscetíveis, ok? Muito bem, então existe uma taxa, né, de pessoas que vão migrar desse grupo para esse grupo. Como que isso vai acontecer? Bom, se você tiver uma pessoa infectada na população, ela vai entrar em contato com uma pessoa suscetível e vai infectar ela com uma determinada probabilidade aí. Muito bem, aí essa pessoa que estava nesse grupo vai migrar para cá, certo? Muito bem, e a essa taxa a gente coloca aqui uma letra grega beta. Legal, tem pessoas que estão nesse grupo de infectadas que após um certo período elas vão se curar ou vão morrer. Então elas vão migrar desse grupo para esse. E isso acontece numa outra taxa que a gente vai chamar de gama. Ok? Muito bem, então como que essas populações desse grupo vão variar no tempo? Bom, quando alguma coisa varia no tempo, né, a gente gosta em cálculo de colocar aqui ds de t dividido por dt, né, e fazer uma equação diferencial, que é o que a gente vai fazer aqui, mas eu não quero complicar muito isso daqui, certo? Bom, para isso a gente vai criar uma taxa que eu vou chamar de um S minúsculo aqui, que vai simbolizar o quanto que essa população está diminuindo, né, ou crescendo. No caso, ela vai sempre diminuir, né, porque sempre as pessoas que são suscetíveis vão migrar aqui para o número de infectados, né? Então, a gente já tem uma dica aqui que isso daqui vai ser negativo, né, essa taxa aqui. Muito bem. Então, ela é proporcional a algumas grandezas aqui. Então, imagina, você tem várias pessoas que são infectadas, elas vão atingir mais pessoas suscetíveis. Então, elas vão infectar mais, né? Mais pessoas vão migrar daqui para cá. Então, o i tem que estar aqui em algum lugar, né? Muito bem. Agora, se tem um monte de pessoa infectada, mas elas já infectaram todo mundo, né? Não tem mais pessoas suscetíveis, não vai mais, né, vir ninguém para cá. Então, isso também tem que ser proporcional ao número de pessoas suscetíveis naquele momento. E o índice que faz isso daqui, né, essa migração, é o beta. Então a gente tem aqui que essa taxa de variação aqui no tempo é menos beta IS, certo? Legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o i aqui. Bom, o i ele sempre ele pode, na verdade, aumentar ou diminuir, né, dependendo de alguns fatores, né? Então, por exemplo, ele vai aumentar porque pessoas suscetíveis vão vir para cá, para esse grupo, né? E quantas pessoas vão vir para cá nesse grupo? Bom, é na taxa que a gente falou aqui em cima, né? Então é beta e S, né? Isso daqui é o quanto saiu daqui e veio para cá. Só que aqui, né, no i tem pessoas que estão saindo aqui e vão para o R. Então a gente tem que diminuir desse valor aqui.
Então, pessoas que estão migrando daqui para cá, né, obviamente é proporcional aqui ao I, né, o número de infectados, e a taxa, né, o quanto que eles vão recuperar ou morrer, que é esse gama aqui. Muito bem, agora a gente tem aqui como que as pessoas vêm ou saem, né, para o grupo I. E você tem, né, no grupo dos recuperados aqui, o R, a quantidade de pessoas que vieram para cá. Bom, a gente acabou de estipular que foi isso, né? Então a gente tem aqui gama vezes I. Muito bem, isso daqui é o chamado modelo SIR, né? Que é a sigla em inglês, né? Susceptible, Infectious e Recovered. E a gente vai usar esse modelo epidemiológico aqui, que é bem simples, para tentar analisar essa pandemia de coronavírus aí, ok? Muito bem, agora que a gente já definiu, né, o nosso modelo epidemiológico, agora a gente vai programar ele em Python. Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui criando o arquivo main.py. E a gente vai criar aqui uma classe que eu vou chamar de doença. Eu vou colocar aqui em inglês para se tiver alguma pessoa de fora para elas entenderem também. Então eu vou colocar aqui init e a gente vai colocar os parâmetros aqui da nossa simulação. Bom, o primeiro parâmetro vai ser a população, né? Population. Depois a gente vai ter aquelas taxas, né? Então eu vou colocar aqui beta, gama. Eu vou colocar aqui tdef, por exemplo, que vai ser a taxa de morte. Então, daquelas pessoas que foram para o grupo R, uma parte delas vai morrer. Então, essa taxa aqui que eu vou colocar. E o resto vai ser curado, né? Muito bem. Agora que a gente já definiu essas taxas, vamos definir, né, o parâmetro inicial. Então, quantas pessoas inicialmente estão infectadas, né? Infected. Aqui eu vou colocar, por exemplo, deixar aqui 1. E agora a gente vai colocar, por exemplo, quantas pessoas estão curadas. Vou deixar como 0 aqui. E pessoas que morreram, vou deixar 0 aqui também. Outro parâmetro que a gente vai precisar é o da simulação, né? O tempo que a gente vai precisar simular. Então, eu vou colocar aqui Simulation Time. E eu vou colocar aqui, sei lá, 21, que vai ser o número de dias, né, que a gente vai simular. Coloquei 21 aqui, que é mais ou menos o número que a gente tem de coronavírus aqui no Brasil. Bom, aí agora a gente vai colocar todos esses parâmetros aqui. Então, self.population, self.beta igual a beta, self.gamma igual a gama. E agora a gente vai colocar a taxa de pessoas que foram curadas, né? Vou chamar de T-Cure, por exemplo. A taxa de pessoas curadas é o gama menos a taxa de pessoas que morreram, né? Só que na verdade aqui eu vou colocar aqui em uma porcentagem ali do tdef para ficar mais fácil. Vou colocar aqui então vezes. Então pessoas curadas vão ser gama 1 menos tdef. E a gente multiplica aqui. E aí o tdef, por exemplo, vai ser o gama vezes tdef. Muito bem. Então, por exemplo, se for 10%, 10% das pessoas que foram pro R vão morrer. E 1 menos 10%, que vai ser 0,9, né, 90%, vão ser curadas. É isso que eu fiz aqui. Muito bem, agora que a gente já colocou esses parâmetros, né, vamos colocar aqui no Simulation Time, que vai ser o Simulation Time que a gente recebeu. Muito bem. Bom, agora a gente vai começar a criar os grupos, né? Então vou colocar self I para as pessoas que estão infectadas. Então vou inicializar aqui uma lista. Vou primeiro inicializar todas, né? Infectados, pessoas que foram curadas, pessoas que foram mortas e pessoas que estão suscetíveis, né, a serem infectadas, né? Todas elas vão ser uma lista. Bom, essa primeira lista aqui de pessoas infectadas, a gente já tem um parâmetro ali, né, que é o infected.
E aqui a gente vai sempre colocar, para ficar mais fácil, né, as contas aqui, vou dividir aqui pela população. Então a gente vai ter na resposta uma fração da população, né, que foi infectada. Muito bem. Agora a gente vai definir aqui as pessoas que foram curadas, né? Então aqui curadas dividido por population. Pessoas que foram mortas, então que eu chamei lá dead, então dead population. E aqui pessoas suscetíveis, que é a população, né? Population. Só que menos o número de pessoas infectadas, né? Infected. Então tem isso daqui de pessoas dividido por population. Beleza? Então criamos aqui as listas, né? A gente vai usar elas depois para plotar um gráfico para a gente fazer aqui a simulação. Muito bem. Outra coisa que a gente vai precisar é do time, né? O tempo, né? Então vou começar aqui no dia 0. Legal. Agora chegou a hora da gente rodar aqui essa simulação. Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos definir aqui o número de pessoas que vão ser infectadas nesse determinado momento. Então isso daqui vai ser um número de pessoas que estão infectadas, né? A gente vai acumular, né, esse número, né? Ou matematicamente a gente vai integrar isso aqui. A gente vai colocar aqui mais, e aí a gente vai colocar aquela taxa lá que eu expliquei aqui, né? Pessoas infectadas, então a gente vai ter que colocar isso daqui. Então é beta vezes infectados suscetíveis, né? BIS. Então self.beta vezes self.i neste tempo vezes self.s neste tempo. Ok? Legal. Que mais? Menos gama vezes i. Então, menos self.gama vezes self.i neste instante. Certo? Bom, e como essa daqui, né, a gente definiu a taxa, a gente, quando fizer a integração, né, a gente faz a integral vezes dt. Né? Se você já teve cálculo, você sabe que você tem que multiplicar aqui pelo dt, que é um ΔT aqui de tempo, né? Então eu vou fazer essa simulação, essa integração aqui com uma resolução aqui de 0,1. Muito bem. Esse daqui são os infectados. Agora a gente tem que fazer o resto, né? Então os curados, quem serão os curados? Serão aquelas pessoas... primeiro a gente tem que somar, né? Fazer a integração aqui. Então eu vou colocar C menos 1. E a taxa aqui dos curados, que vai ser isso daqui, né? Só que ao invés desse gama, vai ser com aquela taxa que a gente fez de pessoas curadas. Então é a taxa T cure vezes self.i neste instante, certo? E do mesmo jeito a gente vai integrar aqui vezes dt. Ok, pessoas curadas já foram, pessoas mortas menos 1 mais agora a nossa taxa vezes dt. Então a taxa aqui de pessoas mortas vai ser isso daqui, isso aqui, né, é uma fração agora do gama, né, que a gente chamou de T10. E aí a gente vai multiplicar por self.i desse instante. Muito bem. Agora a gente tem que ver o grupo de pessoas suscetíveis, né? Então, só que nesse caso, né, a taxa aqui é negativa, né? Lembra aqui? Então a gente vai colocar menos a nossa taxa vezes dt. E a nossa taxa é beta e s. Então, self.beta vezes self.i nesse instante vezes self.s nesse instante. Muito bem.
agora a gente já tem aqui todos os parâmetros para a gente fazer a nossa simulação. E agora a gente vai ter que criar um for, né, porque isso daqui foi só um ΔT no futuro, então a gente tem que integrar isso mais vezes, então a gente vai criar um for aqui. Então for tempo in range, né? Quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? Bom, a gente vai ter que fazer isso, né, até chegar nos dias 21 ali que a gente fez, né? Então self.simulation time e dividir pelo espaço, né, o ΔT aqui que a gente está colocando. Só que isso daqui vai dar um float, né, e o range aqui tem que ser um valor inteiro, então a gente vai ter que converter aqui para inteiro, né? Não pode ter meia iteração aqui do loop. E a gente indenta aqui. Legal, agora a gente já tem os nossos parâmetros. Como que a gente faz agora? É só adicionar esses parâmetros que a gente calculou na lista, né, que eles pertencem. Então, por exemplo, self.i.append o i aqui que a gente calculou, certo? E a gente vai fazer isso pelos 3 outros que a gente fez, né? O C, o D e o S. C, D e S. Muito bem. Agora que a gente já fez isso, outra coisa que a gente tem que fazer é time, né? Colocar aqui o time. E o time aqui, vamos colocar aqui. O que vai ser o time? Vai ser o self.time último mais o dt, né? Que seria a nossa taxa, seria 1 vezes dt, e eu vou colocar isso aqui só dt, certo? Então aqui a gente vai colocar time. Muito bem, agora a gente já tem aqui todos os parâmetros da nossa simulação. E agora, para a gente colocar isso em números agora de pessoas, né? Por enquanto aqui está em fração, a gente vai ter que multiplicar todos esses valores aqui pela população. A gente vai fazer isso usando aí o List Comprehension, né? Se você não sabe, eu fiz um vídeo aí recentemente sobre List Comprehension. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, o self.i agora vai ser o número de infectados vezes self.population para i em self.i. E isso a gente vai fazer para os outros grupos, né, do C, do D e do S. Eu vou colocar aqui C, D e S. E para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui C, D e S aqui. E C, D e S aqui. Legal, agora a gente já converteu aqui tudo em número de pessoas agora. Agora a gente pode plotar um gráfico aqui, né? Mostrando o que vai acontecer aqui com essas pessoas. Bom, para a gente criar um gráfico, eu vou importar aqui o matplotlib. Port matplotlib.pyplot sp, né? Vou chamar isso de p. E aí a gente vai aqui começar a plotar, né? Para plotar um gráfico no Python a gente faz p.plot e aí a gente coloca, né, o x e o y, né? O x é o tempo que a gente vai plotar aqui e a gente vai plotar, por exemplo, esses 4 grupos aqui, né? Então vou colocar aqui self.i e eu vou dar um label, né, para a gente saber o que a gente está plotando lá. Então esse daqui é o número de infectados. Bom, na próxima aqui a gente vai ter o grupo do C, que é o número de pessoas curadas. E no próximo grupo a gente vai ter o D, que é o número de pessoas mortas. E o S, que é o número de pessoas suscetíveis, né? Susceptible, que é isso aqui. Muito bem, agora a gente plotou, a gente vai criar uma legenda, a gente vai colocar um grid para ficar mais fácil da gente ver e a gente vai colocar, mostrar o gráfico na tela, né, chamando o show. Muito bem, agora
a gente já tem toda a nossa classe, a gente pode criar uma doença e ver o que vai acontecer com ela, né? Então vamos criar aqui um corona. O corona é uma doença e ele vai atingir, por exemplo, uma população aqui. Vou colocar, sei lá, 1000 pessoas aqui. E aí a gente, vou colocar aqui population 1000 pessoas. Aí a taxa, né, o beta, por exemplo, eu vou colocar aqui de 0.5. O gama eu vou colocar 0.3. O taxa de morte eu vou colocar aqui 10%. Que mais que a gente quer? Infectados. Infected. Vou começar com uma pessoa infectada. Vamos ver o que acontece. Que mais? O resto vamos deixar tudo igual tá lá. A gente vai simular aí por 21 dias, né? Vamos ver o que acontece. Vamos simular por mais tempo. Simulation time. Vou colocar aqui uns 150 dias aqui. Legal. Agora a gente vai pegar o corona e vai rodar ele. E o corona plot para mostrar o gráfico pra gente, certo? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos rodar aqui. Uau, a gente tem aqui um gráfico. Funcionou aqui de primeira. Vou abrir aqui para a gente ver melhor. Muito bem, vamos tentar entender aqui esse gráfico, como ele funciona. A gente tem aqui uma população inicial de 1000, né, 1000 pessoas. Uma delas está infectada, né? Então, na verdade, temos 999 pessoas suscetíveis, uma infectada. E aí, conforme vai passando o tempo, né, essa pessoa infectada vai infectando outras pessoas, né? Então, por exemplo, no caso do coronavírus, a pessoa não sabe que ela está infectada, ela sai, vai falar com outras pessoas, etc., e acaba transmitindo o vírus. E aí, esse vírus vai se propagando. Então, vai ter mais pessoas infectadas, essas outras pessoas infectadas também não sabem que elas estão infectadas, elas vão se alastrando, né, vão entrando no meio de outras pessoas susceptíveis e vão infectando essas outras pessoas. Muito bem, aí o número de população aqui susceptível vai caindo bastante conforme, né, o número de casos vai aumentando. E aí a gente vê aqui uma taxa de cura, né, ou pessoas que foram curadas ao longo do tempo, né, as pessoas vão sendo infectadas e depois de um certo tempo elas vão se curando, né, da doença. Então algumas são curadas e outras morrem, né? Esse é o grupo R, né, composto por essas duas curvas aqui, né, a soma dessa curva verde com essa curva amarela aqui. Aí você vê uma coisa esquisita aqui, né? Tem uma curva de infectados, que é a azul aqui, e ela sobe aqui, ela vai descendo, só que o número de pessoas curadas está maior que o número de pessoas infectadas, né? Por que é isso? Bom, se você lembra do modelo, a gente tinha colocado que o número de pessoas infectadas num determinado momento é o número de pessoas que passaram, né, do grupo de susceptível para o de infectados, mas também existe um grupo de pessoas que está saindo desse grupo I, porque eles ou se curaram ou morreram, né? Então por isso que essa curva aqui pode ser maior do que essa infectada, né? Essa infectada é pessoas que estão infectadas neste momento, né? Muito bem, então você vê aí que por mais que, por exemplo, aqui nesse caso, quase 93 pessoas aqui, o máximo de pessoas infectadas num determinado momento é 93, mas que durante, né, e depois ela vai diminuindo, né, mas que ao longo do tempo 606 pessoas foram infectadas em mais ou menos 80 dias aqui, no caso hipotético aqui que a gente está fazendo, simulando, certo? Então, por mais que tenham poucas pessoas infectadas num determinado momento, o número de pessoas, né, da população aqui infectadas pode chegar aqui a 600, né, 60%,
pouquinho mais, né? Porque algumas delas morreram, então um pouquinho mais aí, uns 70%, né? Então é um negócio que pode atingir a população em geral, né? E quando isso acontece, né? Essa escala é muito grande de pessoas que foram infectadas, a gente tem aí uma epidemia, né? E no caso, quando ela se espalha por vários continentes, como é o caso do coronavírus, a gente tem aí então uma pandemia. Muito bem, agora o que a gente já tem o modelo e tal, a gente precisa aí brincar com esses parâmetros aí, ver o que acontece, né? Então, por exemplo, vamos fechar aqui, eu vou colocar aqui, imagina que a taxa aqui de transmissão do vírus seja bem maior, por exemplo 0,8. Vamos ver o que vai acontecer aqui com esse gráfico. Bom, então o número de pessoas que ele atingiu, né, é muito maior, aí quase são 80 e poucos aqui, mais 10% dos que morreram, quase 100% aqui da população, né, 90 e poucos por cento da população foram infectados, né, em algum determinado momento. E aí o pico aqui subiu para 255, né, o número máximo de pessoas infectadas num determinado instante. Então esse é um parâmetro bem relevante, né? Como o vírus do corona, por exemplo, ele tem uma transmissão muito fácil, esse fator é alto, né? Então ele pode ter aí proporções bem grandes. Muito bem, outra coisa que pode acontecer é esse gama aqui ser bem alto. Então vou voltar aqui para o 5 que estava aqui. E o gama, vou colocar aqui ele 0,8, por exemplo, para a gente ver o que vai acontecer aqui. Bom, aí, olha que engraçado que ficou aqui. As pessoas, elas se curaram tão rápido que não deu nem tempo do vírus se propagar, né? Então, se você se recupera bem rápido da doença, então você vai ter menos contato com pessoas e poder infectar elas. Então não vai acontecer muita coisa aqui, né? Mas se a gente colocar aqui 0,1, ou seja, uma taxa bem lenta de recuperação, aí ó, olha que coisa que acontece, ó, fica bem quase que a população inteira aqui, né? Acho que se não for inteira mesmo, 100% aqui, foi atingida aqui, foi infectada em algum momento. E olha o pico aqui, foi para 474 mais ou menos. Então, esses parâmetros aí, eles indicam, né, o que pode acontecer aí, né, ao decorrer do tempo. Então tem uma escala de tempo aqui. Então, num caso grave desse, o pico vai ser aí em 20 e poucos dias, né? Mas por enquanto a gente está só chutando valores aqui, né? Vamos tentar colocar alguns valores que fazem um pouco mais de sentido, né? No caso do coronavírus, né? Então vamos pegar alguns parâmetros aí. Muito bem, agora para a gente ter uns parâmetros aqui para a gente fazer algumas estimativas, eu visitei alguns sites aqui. Então, por exemplo, temos aqui a Wikipedia, que tem o site do coronavírus, né? Então aqui eles estão registrando os casos, né? Então bastante aqui em São Paulo. E aí eles estão registrando aqui os números de casos por dia aqui. Bom, eles estão atualizando bastante, né? Isso daqui bem rápido, alguns minutos atrás. O número maior de casos aqui, o dia 16 estava 221, então já confirmaram bastante casos aqui. Então a gente vai usar esses dados aqui para ajustar os nossos parâmetros ali. Então foi do 25 de fevereiro até dia 16, são mais ou menos 20 dias, e do 1 até 350 casos. Então eu coloquei aqui a população aqui de 200 milhões, né, mais ou menos, que é a população do Brasil, né, um beta de 295 e um gama de 002.
né? Por quê? Porque aqui eles mostraram que tem 2 casos aqui, pessoas que se recuperaram já, né? E nenhuma morte. Então eu zerei aqui, vou zerar aqui a taxa de morte, porque não teve nenhuma morte. E aí vamos simular aqui e ver o que acontece aqui na nossa simulação. Bom, então aqui no dia 20 a gente tem 350 pessoas infectadas, mais ou menos 2 aqui que já se recuperaram, né? E para a gente ver mais ou menos se isso daqui está razoável, vamos pegar um dia aqui, por exemplo, dia 15 aqui, né? Dia 15 está registrando aqui mais ou menos 79 casos. Vamos ver aqui na Wikipedia quanto tem. Dia 15 seria 4 mais 11, então aqui. Então seria 72 casos, nosso está dando 79. Então está razoável ali, né? Está ali pertinho. Muito bem. Agora que a gente já viu mais ou menos como que está evoluindo, a gente pode projetar, né, daqui para frente o que pode ser. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 21 dias, né? Então, para amanhã, quantos casos estão previstos aqui? A gente tem previsão de 465 casos, né, para amanhã, dia 17. Então, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Bom, isso daqui é se nada acontecer, né? Se ninguém tomar consciência, né, de não ficar saindo e conhecendo aí pessoas infectadas e proliferando mais o vírus, né? Então, se seguir essa tendência aqui, então a estimativa é que amanhã seja 465 casos, mais ou menos. Bom, e isso piora rapidamente aqui, né? Se a gente colocar 25, ficar 5 dias para frente, né? Já subiu para mais de 1.000 aqui. E se a gente colocar mais 10 dias, a gente vai ter casos aí acima de 6.000, né? 6.500 mais ou menos casos daqui 10 dias. Bom, isso já começa a complicar, né? Se a gente for estimando aqui mais e mais dias, 2 meses aqui, você viu que os casos aqui só estão subindo e não estão fazendo aquele pico, né, como a gente viu no modelo que a gente viu anterior, né? Então é uma doença que tem uma transmissão muito alta, ela vai aí se proliferando muito rápido, muito mais rápido do que as pessoas estão se recuperando, né? Bom, mas tem um problema também aqui, né? Esses casos reportados aqui provavelmente estão bem desatualizados, né? Então, ó, tem várias pessoas aqui que ainda estão suspeitas, provavelmente ninguém atualizou aqui os casos de recuperação. Então, eu peguei aqui uma estatística um pouco maior aqui, que é do Bing, que eles estão tem um tracker aqui do Covid, né? Casos também está desatualizado, mas pelo menos tem mais casos aqui, a gente consegue ver as proporções um pouco melhores aqui, né? Então, por exemplo, casos ativos, né, casos confirmados, 182 mil e pouco, e desses casos confirmados, ainda 96 mil pessoas ainda estão com coronavírus, 78 mil e pouco já se recuperaram e 7 mil e poucas pessoas morreram, né? Isso no mundo. Bom, então vamos tentar pegar esses números aqui e colocar lá no nosso modelo, né? Porque como tem poucos casos aqui no Brasil ainda, né? E poucos dados ainda, é difícil da gente ter uma estimativa correta. Então vamos tentar usar isso daqui. Então, por exemplo, de 182 mil casos, mais ou menos 80 mil pessoas, né? Então dá menos um pouquinho da metade aqui, um 0,4 mais ou menos, de pessoas já se recuperaram, né? Então, por exemplo, aqui, né, se a gente tem essa população aqui de infectados no Brasil, que é mais ou menos isso daqui. Então, na verdade, as pessoas que estão indo para o R, né, o grupo R,
maior do que isso, né? 0,295 vezes mais ou menos 0,4 aqui, certo? E a gente tem aqui, então, nossa, uma diferença brutal aqui, ó, de número de casos, né? Que estava perto dos milhões anteriormente. Muito bem, e outra coisa, né? Vamos ver a taxa de morte aqui. Então, de mais ou menos 78 mil, das pessoas, 78 mil se recuperaram e casos fatais aqui 7 mil. Então, se a gente somar aqui com isso daqui, dá mais ou menos 85, 86. E a gente tem aqui mais ou menos, um pouco menos de 10%, né? Uns 9% aí. Estimativas bem por cima, né? Então 9%, 0,09 aqui. Então vamos ver aqui como que está aqui a projeção então. Então para 60 dias, ao invés daquele número exorbitante que estava, a gente tem aqui um número de mortos, por exemplo, 2.373, isso em 60 dias, né? Ou daqui a 40 dias. Bom, então a gente viu que dependendo desses números, né, que foram reportados, a diferença aqui é brutal, né? Como isso daqui é exponencial, as coisas evoluem muito rápido, então depende muito desses parâmetros aqui. Então a gente não consegue fazer uma estimativa muito precisa sobre o que vai acontecer no futuro, infelizmente. Bom, mas o que a gente sabe é que se continuar com essa taxa de transmissão, o negócio vai ficar feio rapidamente, né? Então a gente precisa trabalhar para diminuir essa taxa de transmissão. Como que a gente faz isso? Isolando as pessoas, né, que estão infectadas. Então, quanto menos pessoas infectadas aqui, mais fácil de conter elas, né, numa quarentena, né? Por exemplo, 5 mil pessoas aqui, ó, tem leito, né, no Brasil para atender 5 mil pessoas e isolar elas. E aí, se a gente isola todas elas, a gente não vai ter mais esse crescimento aqui daqui para frente, né? Vai só diminuindo, né? Ou as pessoas vão se recuperando ou elas infelizmente vão morrendo. Então não vai ser um negócio tão alarmante assim se a gente se precaver, né? Baixar aqueles fatores de transmissão. E isso a gente faz evitando sair, né? Evitando se contactar, visitar pessoas que estão doentes, né? Tomar aqueles cuidados de vestir máscara, etc. Caso você precise sair, assim, né? Então, evitar ao máximo e diminuir, né, esse fator aqui de transmissão. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, cair aqui 1/3 mais ou menos, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí o número de casos aqui, ó, nossa, muito menor, né? Então a gente consegue controlar, se a gente tiver 3 vezes mais cuidado, né? A gente consegue diminuir aqui muito mais do que 10 vezes aqui o número de pessoas infectadas ao longo do tempo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, visto como que se faz essas estimativas aí. É lógico que tem modelos muito melhores se você quiser uma coisa um pouco mais precisa. Tem alguns artigos já que estão saindo sobre modelagem da epidemiológica do coronavírus e vocês podem dar uma olhada, mas o básico é esse modelo aí, né? Se você já tem uma base aí para entender os modelos mais complicados que eles usam, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, dê um like, deixe um comentário aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo e até o nosso próximo vídeo.